E agora a gente vai conversar com a Letícia Felipe, que é da Filozon, que é uma empresa pioneira no desenvolvimento de tecnologia que usa ozônio. É isso, Letícia? Isso mesmo, é uma empresa que desenvolve tecnologia de aplicações de ozônio e hoje com foco, né, na ozonioterapia e nos produtos à base de ozônio, enfim. E para a gente começar o nosso bate-papo, o que é o ozônio? Qual é a diferença do ozônio que vocês usam na medicina, nos cremes, né, na parte medicinal, para o ozônio da camada? É uma ótima pergunta. O ozônio da camada, ele é produzido naturalmente, é uma molécula, né? O ozônio é uma molécula triatômica, a gente fala de oxigênio. O oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, O2, e o ozônio é O3, que é a união de 3 átomos. Então, lá na camada, no oxigênio que está presente lá na atmosfera, os raios UV fazem uma descarga elétrica e convertem, né, 2 moléculas em 3 que formam a camada de ozônio. Aqui na Terra, né, na natureza, a gente reproduz o que a natureza faz nos geradores. Então, os geradores de ozônio, a gente fornece o ar ou o oxigênio para eles e, através de uma descarga elétrica, num equipamento, né, ele produz ozônio. A diferença é que o ozônio ele pode ser produzido em diferentes concentrações, por diferentes fontes. Então, eu posso aplicar ele desde piscinas, efluentes, ambientes, como eu tenho também a ozonioterapia. Então, a ozonioterapia, diferente dessas outras técnicas, ela é produzida a partir de oxigênio medicinal. E eu produzo uma mistura precisa de ozônio-oxigênio. E através dessa mistura em concentrações específicas, eu posso aplicar ela para tratamento de diversas patologias, enfim. Quais patologias principais, assim, vocês já conseguem comprovar uma eficácia do uso do ozônio? Olha, hoje o maior número de estudos científicos que tem no mundo, né, de aplicações da ozonioterapia, ele está em doenças osteoarticulares, hérnia de disco, osteoartrose de joelho. Em segundo lugar, a parte odontológica, a gente tem uma grande aplicabilidade do ozônio na odontologia. Também, em terceiro lugar, seriam feridas, tratamento de feridas diabéticas, úlceras, queimaduras, enfim. É que quando a gente fala em ozônio, é importante o quê? A gente estabelecer uma linha de raciocínio, né? Ele é um tratamento, mas ele não é um medicamento. Por muitas vezes, ele atua como um medicamento, mas quando a gente aplica o ozônio no organismo, ele estimula o nosso organismo de algumas formas e o nosso organismo produz algumas moléculas, ele regula o nosso sistema antioxidante, produz uma ação anti-inflamatória, enfim, tem toda uma explicação bioquímica para tudo o que acontece no nosso organismo, mas ele é uma molécula fisiológica. Uma molécula fisiológica, o que é? O nosso próprio organismo produz ozônio numa reação antígeno-anticorpo. Então, por isso que a gente fala que o ozônio ele é uma biomolécula, porque assim como o seu organismo produz, ele não é uma molécula estranha. Sim, então as terapias com ozônio são consideradas terapias que são naturais, entre aspas, né? Mas porque é uma terapia de uma molécula que o nosso próprio organismo provavelmente produz. Não vai ter uma contraindicação. Olha só, é isso aí. O ozônio tem poucas contraindicações, tem algumas, né? Mas são pouquíssimas porque ninguém é alérgico ao ozônio, porque o nosso próprio organismo produz ozônio. Então a gente tem que ter cuidado com o quê? Com a via de aplicação e com as concentrações que a gente utiliza, como qualquer outra substância que a gente utiliza no nosso organismo. Tá, esse é um gerador de ozônio, né? Sim, esse é um gerador de ozônio. Que vocês desenvolveram com as tecnologias e tal. Teria como mostrar como é que mais ou menos ele funciona? Claro, então aqui a gente tem uma fonte de oxigênio que talvez a gente não dá para ver aqui. Então o oxigênio ele está entrando no equipamento. O equipamento o oxigênio está sofrendo uma descarga elétrica e eu faço aqui algumas regulagens, né? Então se eu, por exemplo, selecionar aqui, ele já está selecionado uma concentração de 50 microgramas por ml, que é uma concentração relativamente alta que eu utilizaria, por exemplo, para tratar uma ferida infectada, vamos dizer. Tá. Então eu vou selecionar aqui e aí eu vou apertar aqui, ó, e o ozônio ele vai sair aqui na seringa. Então aqui eu tenho o ozônio. Apesar de não aparecer, tá ali. É igual o ar, né? É igual o ar. O ozônio é um gás, né? Gás. Ele é sempre encontrado o gás, só que ele tem uma característica, Lu, que a gente precisa lembrar. O ozônio, ele não permanece na forma de ozônio por muito tempo. Então, assim, se eu deixar essa seringa aqui, naturalmente ela vai voltar a ser oxigênio com o tempo e com a temperatura, né? Principalmente a alta temperatura vai degradar mais rápido o ozônio. Então, por isso que quem trabalha com ozônio, né, em qualquer uma das aplicações, tem que ter um gerador. Você não consegue ter por muito tempo o ozônio. E olha só, eu trouxe uma luva aqui para você ver.
né, para comprovar que não é só oxigênio que tem aqui, para ver o que acontece quando a gente reage ao ozônio. Por exemplo, isso aqui é uma luva de látex comum, né? O ozônio ele reage com duplas ligações, com algumas moléculas, e ele faz algumas reações. Então, aqui a gente tem o ozônio que pode ser aplicado de diversas formas. E para o profissional usar, ele tem que ter um conhecimento para saber o quanto de ozônio, qual é a via para usar. Eu costumo brincar, falar assim, que não adianta você dar um carro ruim para um piloto, né? Ou ao mesmo tempo que não adianta você dar uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir. Então, a aplicação da terapia, ela requer um bom equipamento e um bom profissional, porque é o profissional que vai determinar que dose, que protocolo, vai determinar qual que é a situação clínica para estabelecer um tratamento para o paciente. Então, são duas vertentes que não podem estar separadas. E quais são as vias de tratamento com ozônio hoje, que vocês usam na medicina? Então, hoje a gente tem, né, diversas profissões, na verdade, já regulamentaram a ozonioterapia no Brasil. O primeiro conselho que regulamentou foi a odontologia, e a partir de 2018, o Ministério da Saúde incluiu a ozonioterapia como uma prática integrativa e complementar no SUS. Então, a partir de 2018, outros conselhos, como de farmácia, biomedicina e outros, incluíram a ozonioterapia como uma prática. Então, por isso ela vem crescendo a partir de 2018, que cresceu no Brasil. Então, a gente pode usar, por exemplo, através do gás, onde você conecta uma agulha aqui, você faz aplicações diretas no local, por exemplo, na odontologia, no pré-cirúrgico, no transcirúrgico. Você pode aplicar em tratamento em musculatura paravertebral, em subcutâneo, para joelho. Então, essa é uma forma de você aplicar o gás. Você pode também, tem um dispositivo específico para ozonizar água, e aí você vai fazer lavagem de feridas na odontologia com essa água ozonizada, que ela é enriquecida com ozônio, o que é diferente daquele filtro que a gente usa em casa. É bem importante a gente esclarecer isso, né? Porque aqui a gente tem oxigênio medicinal, a gente tem que ter um dispositivo adequado para transferir esse ozônio para a água, que é uma água pura, que não tem nada a ver com aquela do filtro, né? Sim. É uma água que a gente fala de uso clínico, então essa é uma outra forma. E a terceira forma de aplicação é através do que a gente fala que é o óleo ozonizado. Então, a gente submete um óleo vegetal, não é qualquer tipo de óleo, a um processo de ozonização, e esse óleo ele adquire algumas características que são muito similares ao do gás ozônio. Então, o óleo ozonizado ele tem capacidades cicatrizante, regeneradora e de tratar infecções, principalmente infecções tópicas, né? Porque vocês também têm uma linha de dermocosméticos com esses óleos, né? Sim. Até tem alguns aqui só pra gente mostrar, até tem um creme dental, né? Tem creme facial, hidratante, creme regenerador, porque o óleo ozonizado, ele tem um poder cicatrizante e antimicrobiano, assim, incrível. Então, hoje, né, como eu trabalho com essa tecnologia há muitos anos, né? Frequento congressos nos diversos países do mundo, eu já vi que era uma tendência, né, fora do Brasil, e aí a gente resolveu desenvolver, né, aqui no Brasil a linha. Então, a gente já trabalhava com esses óleos há muito tempo e mais recentemente a linha que foi desenvolvida para trazer, a gente fala, os benefícios do ozônio para o dia a dia das pessoas. Obrigada, Letícia, pela entrevista. E agora terminamos mais um Espaço News Litoral Norte. Semana que vem estamos de volta às 19 horas, aqui na telinha da TV Record. E amanhã quem fica com vocês é Ali Lobo, diretamente de Joinville. Até mais.